Queridos amigos e irmãos que compõem a mesa diretora destas atividades, senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, caros amigos internautas que nos acompanham pela TV FEB e pela TV Comunhão Espírita de Brasília, nossos votos de muita paz. Naqueles memoráveis dias do Summit em New York, a respeito da proposta de paz para o novo milênio, reunindo 114 países e as maiores religiões da Terra, ficou estabelecido que era possível fazer-se uma sociedade pacífica e pacificadora. Os líderes religiosos de todo o mundo, inclusive de indígenas da América Latina, representante de Sua Santidade o Papa, de Sua Santidade o Dalai Lama e de outras santidades da Índia, estabeleceu-se que, se fosse possível atender a 4 itens fundamentais, seria possível que a paz reinasse entre as criaturas do planeta. O primeiro item tratava-se da erradicação da miséria, a miséria socioeconômica. As nações deveriam investir em um programa que proporcionasse trabalho, dignidade, para que todos os indivíduos, através do suor do próprio rosto, pudessem conquistar o seu lugar ao sol. Uma das maiores vergonhas da sociedade de ontem, como da contemporânea, é a miséria socioeconômica. Quando nos lembramos, por exemplo, que a cada 2 minutos morre uma criança esfaimada no mundo e que nos próximos 10 anos deverão morrer à fome 800 milhões de indivíduos, conforme os dados da FAO, a Organização Mundial de Alimentos, sediada na Itália, nós não podemos deixar de evocar Allan Kardec, quando asseverou que o egoísmo é o grande câncer da sociedade. E numa sociedade em que alguém morre de fome, nós deveríamos sentir constrangimento em viver nela, tal a abundância de grãos, de possibilidades que muitos dispomos, a detrimento de aqueles que não têm a mais mínima possibilidade de uma vida humana, miserável, muito menos digna. Então, a erradicação da miséria seria fator primacial, porque não havendo miseráveis, não haveria revoltados. Não existindo a revolta pela fome, naturalmente a violência diminuiria grandemente. Os países ajudavam-se reciprocamente, e aqueles que fossem maiores produtores de grãos, naturalmente contribuiriam a benefício daqueles onde a escassez, pelas dificuldades de terreno, pelos fenômenos da natureza, tem dificuldade de produzir. Então, esse tema foi debatido no salão principal da ONU, e mais tarde transferidas as demais reuniões para o Waldorf Astoria, o grande hotel de Manhattan. O segundo item era um apelo em favor das crianças no mundo. As crianças que ainda são vítimas da escravidão, que estão sujeitas a trabalhos forçados, que nascem e vivem sem infância, graças à avareza dos poderosos do capitalismo, como do socialismo perverso
no comunismo. Se voltassem as vistas para atender a criança, dando-lhe um lugar ao sol, nós teríamos no futuro cidadãos dignos, pessoas honradas e, acima de tudo, pessoas gratas pela oportunidade de estarem vivendo na Terra. O terceiro item dizia respeito à pessoa idosa, à mulher. Dedicar naturalmente maior atenção à mulher, acabando com esta chaga hedionda, que é o preconceito contra a mulher, que desde 1792, por ocasião da proclamação dos direitos humanos pela Revolução Francesa em Paris, ainda não foi reconhecida como verdadeira cidadã. Ainda, lamentavelmente, é perseguida em muitos países ditos civilizados da Terra. Não é possível aceitar-se, em pleno século XXI, que a mulher tenha que andar 20 passos atrás do homem, em sinal de respeito e consideração, que ela não mereça a dignidade de andar sozinha na rua, seja por preconceito religioso, seja pela questão da feminilidade. E também não se pode admitir que, pelo fato de ser mulher, tendo dignidade, inteligência, lucidez, seja constrangida a receber um salário menor do que o do homem, somente porque este, na sua condição machista, herdeira da mitologia bíblica, foi criado primeiro do que ela, e ela, um animal de sujeição, porque parte da sua integridade física. E o quarto item, trabalhar em benefício de todos terem direito à escola, ao hospital, aos trabalhos de soerguimento moral, à recreação, como fundamentais para uma vida ditosa. Naquela oportunidade estabeleceram os líderes religiosos de todo o planeta que se faria um documento, se publicaria em todos os idiomas, seria mandada essa obra para todas as nações, e os governos comprometer-se-iam a respeitá-las nos seus alicerces. Esses líderes religiosos igualmente propunham o abandono da intolerância no que diz respeito à fé, porque, do ponto de vista histórico, o maior número de guerras que já houve na Terra tem sido as guerras de religião. E ainda agora, no chamado Oriente, do antigo Levante, entre o Iraque, a Síria e outros países, vemos a calamitosa postura do Estado Islâmico, ceifando vidas dos seus irmãos, também discípulos de Maomé, somente porque são sunitas ou porque são xiitas, discrepando na interpretação deste ou daquele texto, sendo degolados como animais sem qualquer direito à vida. Então a proposta é que as religiões podem ser consideradas um maravilhoso jardim, mas a beleza de um jardim está na variedade das suas flores, na multiplicidade das suas cores, na apresentação de todas as espécies, e não na unidade de apenas uma delas, que perderia as características de beleza pela falta de variação e, ao mesmo tempo, de criatividade. As religiões têm por dever respeitarem-se umas às outras, como direito de consciência adquirido através da sucessão dos milênios. E o que é mais fascinante é que, na hora em que nós considerarmos o respeito religioso, os religiosos lutaremos para que a guerra seja um fantasma que se afaste da cultura humana, porque quando o governo arbitrário, transvariado e intolerante, desejar atacar outro país, aqueles que são católicos dirão: eu me recuso,
porque lá estão os meus irmãos católicos. Os muçulmanos dirão, de maneira alguma, eu também me recuso, porque lá estão os meus irmãos muçulmanos e evangélicos, e indianos, e sucessivamente. Então, o não armamento do indivíduo faria a guerra perder a sua finalidade diabólica e destruidora. Também se estabeleceu que dentro de 20 anos, aquele documento deveria ser examinado pelas nações e estabelecidas as regras definitivas da paz. Porém, logo depois, o fanatismo de um psicopata, sociopata religioso, levou a Terra a uma mudança total de comportamento. No terrível dia 11 de setembro de do ano 2001, quando foram derrubadas as Torres Gêmeas, quando Washington foi vítima de um avião que cai sobre o Pentágono, e o exército americano teve de interromper, segundo uns, o voo que se dirigia à Casa Branca para a destruição dos direitos da República Democrática dos Estados Unidos. 21 fanáticos mudaram a estrutura da Terra. E Bin Laden, o atormentado, que teria sido amamentado com leite do Ocidente nas lutas entre o Afeganistão e a Rússia que o invadira, e foi ele preparado para defender os interesses da grande pátria norte-americana. Quando é estabelecida a paz, eis que se volta contra os seus padrinhos e a humanidade. E destruidor, sem qualquer sentimento, desencadeia essa terrível matança internacional através dos hediondos crimes que já não nos chocam. Os homens e as mulheres bomba, que desprezam todo o direito à vida, o maior patrimônio que a inteligência tem. Os carros bomba, que explodem em todo lugar, matando dezenas, centenas, milhares de inocentes, pelo instinto simplesmente de matar, sem nenhum idealismo. Esse terrorismo nacional e internacional, todos esses são os frutos espúrios daquele dia hediondo que marcou a história e mudou o nosso comportamento cultural, o movimento de irmos e voltarmos deste para aquele lugar, graças às medidas preventivas, para que se pudesse coibir o assassinato de massas nas viagens aéreas. Bin Laden teria ocasião de dizer que os americanos nunca mais dormiriam em paz, mas também deveria ter estendido que os muçulmanos nunca mais teriam paz, por ser ele, naturalmente, a figura apocalíptica do horror pelo seu ódio à humanidade. Porque somente alguém que odeia a si mesmo, que perdeu a direção da vida, é capaz de guardar tanto ressentimento contra a criatura humana. Faz 280 anos, o nobre pensador inglês Thomas Herder asseverou que o povo do seu tempo, na Inglaterra, havia perdido o endereço de Deus. Utilizemos-nos do pensamento de Thomas Herder para acrescentar que a sociedade contemporânea não apenas perdeu o endereço de Deus, mas também o endereço de si mesmo, porque perdemos a direção do nosso sentido existencial e ainda nos perguntamos: para que nasci? Por que estou aqui? Qual a razão da minha vida? Fascinados pela ilusão da comunicação virtual e pelas fugas psicológicas para a drogadição, para o sexismo, para o individualismo, para o consumismo,
como forma de nos não dedicarmos à meditação profunda, para sabermos que a nossa vida tem uma finalidade inteligente. Estamos na Terra para desenvolver o Cristo interno, que jaz em nós, conforme a velha tradição multimilenar do esoterismo oriental. Somos criados por Deus com uma fatalidade, a perfeição relativa que nos está reservada para determinado momento culminante em nossa trajetória antropossócio-psicológica. E o Espiritismo veio exatamente na hora própria para nos apresentar essa diretriz de segurança, proporcionando-nos a visão da finalidade da vida e do significado existencial, a fim de que o egoísmo ceda lugar ao altruísmo e as características que formam a criatura humana sejam ampliadas ao infinito. O notável psicólogo espanhol, fazendo o estudo da criatura humana, estabeleceu que ela é constituída por 5 elementos básicos. O professor Dr. Mirey Lopes disse que a criatura humana, esse animal bípede, difere psicologicamente de todos os outros animais, porque possui 5 características que lhes são inerentes. A primeira característica de uma criatura humana é a personalidade. A personalidade é o resultado de uma história grega, porque vem da palavra persona, máscara. A máscara que os atores colocavam na face da representação teatral para poder apresentar as peças no anfiteatro. Todos nós somos pessoas portadoras de uma persona, de uma máscara. E essa máscara é a forma pela qual nos fazemos identificar. Mas a criatura humana não é a máscara que ostenta. Será necessária essa máscara para podermos conviver? É claro que sim. O notável teólogo e psicólogo norte-americano Dr. Rolomei tem ocasião de dizer que se faz necessário que ocultemos as nossas imperfeições, que apresentemos o melhor, aquilo que gostaríamos, e nem sempre podemos exteriorizar. E um outro pensador americano escreveu um pequeno livro, cujo título é o conteúdo da obra. O título diz: Eu não lhe digo quem sou, porque você não me receberia. Nós somos herdeiros dos mitos, das tradições, das regras da família, que as estruturas dos anos 60 destruíram, gerando este caos em nossa sociedade. E, naturalmente, todo indivíduo que o é, tem a herança mitológica no recôndito do seu ser. E, naturalmente, nós procuramos ocultar a nossa realidade através da fantasia, através do exterior agradável, o que nos leva a conquistarmos-nos uns aos outros. Quando nós encontramos alguém, somos atraídos liminarmente pela sua máscara, pela gentileza ou pela repulsividade, pela sua grosseria. Mas essa máscara nem sempre corresponde ao que somos. À medida em que convivemos com a pessoa, a máscara cai e a realidade sobrenada. Razão porque há um velho blocar do português que assevera: se você quer conhecer alguém, deve com ele comer 1 quilo de sal, porque a longa convivência proporciona a mudança da forma do relacionamento e ninguém consegue fingir por muito tempo. É muito comum no relacionamento muito belo
de repente, um dos parceiros dizer: decepcionei-me, não é como eu pensava. É que sempre nós queremos que o outro nos complete. É uma necessidade de todo solitário receber, mas não dar solidariedade. E quando ele está convivendo com o outro, que ele imagina vai repletá-lo, isso não se dá, ele então apela para dizer que se decepcionou com o outro, quando deveria dizer que se decepcionou consigo mesmo, que aplicou a imagem na falsa realidade, porque, por sua vez, a pessoa também não é aquilo que demonstrou no momento de encantamento, no momento da conquista, nas horas agradáveis e doces do relacionamento. Mas a persona é uma necessidade, que aprendamos a ter uma persona jovial, agradável e simpática, sem o exagero da hipocrisia, sem o exagero da fantasia, para estarmos mais ou menos dentro do nosso padrão de vida. A segunda característica de uma criatura humana é o conhecimento. Todos nós temos conhecimento. E é isso exatamente que nos faz diferente do animal, que tem adquirido através de hábitos a repetir sem logicar determinados comportamentos. Nós temos o conhecimento intelectual, que Allan Kardec mais tarde ampliará para intelecto moral, para que os atos morais correspondam ao nível da aquisição intelectual e torne o indivíduo realmente tranquilo. Mesmo aquele indivíduo brutal, ostensivamente hostil, quando diz eu não tenho conhecimento de nada, ele está demonstrando que tem o conhecimento da própria ignorância. A terceira característica da criatura humana é a identificação. Todos nós irradiamos ondas de simpatia, de antipatia, que naturalmente encontram ressonância positiva ou negativa naquilo que chamamos em doutrina espírita a lei das afinidades, que na física está estabelecido que os semelhantes se misturam, os contrários se repelem. Todos nós, portanto, temos essa característica da identidade. Eu me recordo, faz já muitos anos, nos anos 70, mais ou menos, quando determinados comportamentos sexuais eram terrivelmente combatidos pela hipocrisia social, que eu tive a ocasião de conhecer numa cidade do sul do país, um jovem que era de comportamento gay. Na época, ele era hostilizado, menos em casa. Os pais negligentes, descuidados, portadores de uma fortuna expressiva, não davam atenção aos filhos, não tinham tempo, tinham só dinheiro. Davam-lhes dinheiro, mas lhes não dava dignidade. E esse jovem ouviu-me, proferindo conferência 1, 2, 10 vezes, e certo dia aproximou-se-me e disse-me uma coisa curiosa: se eu lhe pedisse um favor, será que o senhor poderia anuir comigo? Eu lhe perguntei: depende do que seja. Ele disse: tio Divaldo, eu tenho uma problemática, eu tenho uma dificuldade de relacionamento sexual, eu me sinto atraído por pessoas do meu mesmo sexo. Naturalmente, o senhor compreende que eu sofro perseguições, bullying e etc. Mas, de certo modo, minha família é responsável, porque meus pais são muito liberais, para não dizer que são irresponsáveis. Se eu convivesse com uma pessoa saudável, disciplinada por algum tempo, eu me ajustaria, porque eu tenho vontade de mudar o comportamento vil para ter um comportamento adequado. O senhor permitiria, quando vier ao nosso estado, de eu acompanhar na série de palestras? E eu lhe disse que não tinha nada que obstaculizasse, com uma condição: que ele tivesse cuidado do seu comportamento para não chocar as pessoas que eram intolerantes. Estabelecemos que
Na oportunidade, quando eu voltasse ao seu estado, eu avisaria com antecipação, seus pais tomariam conhecimento, ele já não era adolescente, tinha 21 anos, e eu teria muito prazer que ele estivesse comigo, com uma condição. Eu sou muito exigente comigo mesmo. Sou cumpridor de horários, sem querer fazer autobiografia, tenho os meus compromissos espirituais que não abro mão, tenho os meus horários, e quem esteja comigo ou adere ou desiste. Então isso eu exigia dele, porque eu não cederia. Ele anuiu perfeitamente. Meses depois, eu recebi uma série de convites para umas 8 conferências pelo Estado. Comuniquei-lhe, pedi que avisasse aos pais, e quando cheguei à capital, ele ouviu-me na primeira conferência, na segunda, preparou-se, e ao terceiro dia nós viajamos de avião a uma cidade do interior. Fomos, ele muito jovial, uma pessoa encantadora. E quando chegamos ao hotel, para o qual os amigos nos levaram, eu estava preenchendo a ficha, quando ele me disse, o senhor preencheria a minha no momento? Ele deu minha carteira de identidade. Enquanto eu vou aqui tomar um café, rapidinho. Claro que eu concordei. Ele saiu, eu preenchi a minha ficha. E enquanto eu estava preenchendo a dele, digamos que 5 a 8 minutos, dialogando com os amigos, ele voltou pálido. E eu percebi que algo havia acontecido. Então ele disse, tio, não preencha mais a minha ficha. E eu perguntei o porquê. Ele disse, porque eu acabo de encontrar um amigo. Eu indaguei, você tem amigo aqui? Ele disse, quer dizer, é difícil de explicar ao senhor? Eu digo, não, não é difícil. É só explicar, eu não sou nenhum adolescente. Eu entendo. Ele disse, não, tio, é que eu encontrei uma pessoa e eu irei ficar no seu apartamento. Eu olhei como se ele fosse meu neto. Uma ternura tomou conta da minha alma. Eu disse, não vá, meu filho. Esses indivíduos são profundamente atormentados. Esses indivíduos são sociopatas. Muitas vezes eles aderem a determinados comportamentos porque têm o mesmo conflito psicológico. É da psicologia. E eles são perversos, porque eles odeiam seu conflito e utilizam de alguém que tem a mesma necessidade e matam-nos. Havia sido assassinado fazia pouco tempo um grande diretor da cinematografia italiana, Pier Paolo Pasolini, por um desses que eram vendedores de ilusões. Então eu disse, não vá, você não conhece. Conheço, eu digo, você está mentindo. Não minta para mim, porque foi você quem se ofereceu para me acompanhar. E eu não me enganei, eu sou muito franco. Eu lhe disse, eu não uso 2 máscaras, eu só uso uma. 2 já são muitas. Então eu lhe avisei que comigo tinha que ser na realidade. Ele disse, mas tio, é que eu irei ficar com ele, uma pessoa excelente. Eu digo, eu gostaria que você me explicasse para me convencer. Foi aí que eu entendi a identidade. Ele disse, tio, é o seguinte, eu tenho um radar. Nós, aqueles que estamos nessa faixa, e por extensão todos nós, temos um radar. Eu entrei no café e olhei, e o meu radar logo sincronizou em outrem que estava na mesma faixa do meu psiquismo. Nós nos olhamos e já nos entendemos. Então ele levantou-se, perguntou-me quem eu era, o que estava fazendo aqui. Eu falei sobre o senhor, a conferência, ele se predispôs aí. E ele perguntou o que eu ia fazer. Eu disse que ia ficar no hotel com o senhor. E ele me disse que tem um excelente apartamento, mostrou-me a sua carteira de identidade, etc. E então ele gostaria que eu ficasse lá. E eu achei interessante. O que lhe parece? Eu segurei as 2 mãos dele. Estavam úmidas desse suor gélido da ansiedade. Eu disse, meu filho, não vá. Ele vai lhe matar. Porque algo me diz nos refódios da alma que esse rapaz é um psicopata. Não vá, volte para casa. Se você não aguenta mais de 30 horas de uma boa conduta, pegue o próximo avião e volte. Ele disse, eu estou resolvido. Eu digo, então, telefone a seu pai agora.
Não havia telefone celular. Era o telefone fixo da entrada do hotel. Eu digo, telefone agora, para eu poder desobrigar-me da responsabilidade. Ele ligou para a família, e o pai da Viana achou excelente, tal. Então despedimos, ele disse, à noite eu estarei lá, às 8 horas. Eu disse, eu sei, meu filho, que você não vai. E não foi, é claro. No dia seguinte, íamos pegar um avião para uma outra cidade. E quando os amigos chegaram, trouxeram no jornal e perguntaram, você soube o que aconteceu àquele rapazito que estava com você? Eu digo, não, ainda não li os jornais. Foi assassinado. Aí mostrava a fotografia dele na página policial, porque o indivíduo era um psicopata e já tinha antecedentes policiais. Então a afinidade é essa. Essa é a afinidade do mundo para o lado promíscuo da vida que devemos evitar. É necessário que a nossa afinidade seja para a beleza, a estesia, a arte, a educação, os valores éticos. Não seja de estranhar que um jovem de uma família educada, socialmente correta, vá terminar numa cracolândia. E somente o Espiritismo, através da reencarnação, pode explicar esses verdadeiros choques psicológicos, que estão muito bem caracterizados em uma pergunta do psicoterapeuta norte-americano, quando ele interroga por que pessoas boas fazem coisas más. James Hollis irá ele mesmo responder por causa da sombra. A sombra psicológica, a sombra junguiana, que Allan Kardec chama as más inclinações. Às vezes esse espírito está numa família distinta, honrada, trabalhadora, mas ele ainda é uma alma primitiva. Os seus vínculos estão na tribo, na taba, em determinados setores, e a lei das afinidades arrasta-o para o perigo, para a dissensão. A quarta característica de uma criatura humana é a consciência. A consciência em psicologia foi talvez a particularidade mais difícil de ser definida. Coube a Carl Gustav Jung dizer que o nosso momento de consciência é quando o ego toma conta dos nossos conteúdos psíquicos. Equivale dizer, quando aquilo que é aparento toma conta daquilo que é só. Quando o ego identifica o self. Equivale dizer, quando sabemos discernir, fazer o que podemos, quando devemos. Fazer o que devemos, quando podemos. Então nós temos consciência. Durante muito tempo, consciência foi confundida com conhecimento. Acreditava-se que uma pessoa portadora de títulos acadêmicos era uma pessoa de consciência. Não, é de conhecimento. Porque os carrascos nazistas, o Dr. Mortz, era portador de uma cultura médica científica extraordinária e, no entanto, não tinha nenhuma marca de consciência, porque a esquizofrenia havia destruído nele todas as substâncias proporcionadoras das emoções. E ele era frio, criminoso, indiferente. Então, a questão da consciência é de alta responsabilidade para a psicologia. Todos nós aqui temos consciência. E por que somos tão diferentes? Porque a consciência está em nós no processo de evolução. E ela se apresenta em 4 níveis. Desde a consciência primária, chamada consciência de sono, por Pedro Auspensky, o grande psicólogo discípulo de Gurdjieff e Russo. Essa consciência egoísta é aquele indivíduo que somente pensa em si. Este é meu, minha mulher, meu filho, minha vida, minha casa. É uma consciência entorpecida. Ele é chamado de homem fisiológico.
homem ou mulher, fisiológico. Porque para ele basta comer, dormir e fazer sexo. É um suíno. Ele está satisfeito com as sensações. Então é o nível de consciência primária. Não quer dizer que ele é bom nem é mau. É o nível de consciência. Mas é da lei, e a psicologia não sabe por quê. O indivíduo muda de nível de consciência. A reencarnação explica. Na próxima etapa, ele traz o somatório das experiências de hoje e aparece na consciência desperta. Ele já fala no nós. Quando ele denuncia o discurso, ele usa o pronome de humildade. Nós, aqueles que somos trabalhadores, eu, aquele que ainda sou imperfeito. Ele estabelece a linha dos valores éticos. Então a consciência desperta vai levar o católico a fazer quermesse, o espírita a dar passe. Eu me recordo que ao adentrar-me no movimento espírita, uma das coisas que mais me fascinou era aplicar passe, poder dar a sua própria energia, uma mão, sem que a outra saiba, aquilo que é a vida da gente. Eu já andava com as mãos quase na postura. Eu encontrava alguém que me dizia, Divaldo, eu estou. Então toma logo o passe. E curiosamente havia um casal no qual eu aplicava passe com muita frequência. Um casal muito unido, que atendia a minha ânsia de ser útil. E certo dia eu estava gripado, e o casalzinho veio para tomar o passe das 9. Fazia lembrar Elizabeth II no chá das 5. Eu tinha o passe das 9. O casalzinho chegou, mas estava febril, e disse, olha, hoje eu não posso. Eu peço desculpas, mas hoje eu não posso dar passe. E olhei bem o casal, e percebi que a aura deles estava ótima, e que eles não necessitavam de passe. Pela primeira vez eu observei. Então eu disse, olha, vocês não estão precisando, estão muito bem. A aura está boa, não tem mácula. Então o rapaz, o cavalheiro, disse algo que eu nunca me esqueci. Era a consciência de sono. Ele disse, não, eu sei que nós não precisamos. Nós tomamos para guardar os fluidos para quando precisarmos. Então eles estavam esvaindo-me para um dia, quando tivesse necessidade, já estava o meu fluido no seu depósito. Então, o segundo nível de consciência é o que Platão nos vai revelar no mito da caverna. É a saída da caverna, é o encontro com este mundo fantástico da mitologia grega. E logo, através da evolução, o indivíduo passa para o terceiro nível de consciência. Consciência de si. Ele descobre que não é a máquina. Ele dá-se conta que está em uma máquina, que é dirigida pela consciência. A consciência dirige essa máquina, mas essa máquina tem 7 funções. E é curioso que essas funções têm que ser administradas pela consciência. Allan Kardec, sempre Allan Kardec, pergunta às entidades venerandas, conforme a questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus, e os mentores da humanidade redarguem na consciência. Então é essa consciência, o self, o ser que somos, que administra a máquina. A primeira função da máquina é a função intelectiva. À exceção daqueles que são imbecis ou psicopatas, todos nós devemos desenvolver a inteligência para progredir sobre os vários aspectos, ampliar o conhecimento. Então é um impositivo quase sagrado à educação da inteligência. Pela metodologia convencional da educação, através da experiência manual e de qualquer forma ao nosso alcance. Então, esta é a primeira função que devemos desenvolver. Eu encontro pessoas que dizem assim, Divaldo, pede aos espíritos um remédio para a minha memória. Eu estou ficando desmemoriado. O que será? Eu digo, preguiça mental.
A pessoa começa a acomodar-se. Quando eu era jovem, o que não faz muito tempo, pessoas de 45 anos, 50, na menopausa, na andropausa, já eram velhas, porque se acreditava que os neurônios, não se repetindo, acabavam. E como nós teríamos apenas 5 bilhões de neurônios, aos 45 anos já estávamos em processo de decadência. E eu me lembro que da minha cidade do interior, as pessoas nessa idade avançada, 45, 50 anos, as mulheres compravam agulhas de crochê e tricô para tricotarem a vida alheia. E os homens, tabuleiro de xadrez e damas para jogar paciência, etc. Mas quando a neurologia falou nos anos 50 que nós possuíamos 50 bilhões de neurônios, e aqueles que morrem não fazem falta, porque são substituídos pelos outros, caso a nossa mente permaneça ativa, mudou a idade para os 60 anos. E hoje, quando nós sabemos da década de 90, chamada década do cérebro, que nós possuímos entre 75 bilhões e 100 bilhões de neurônios, a idade mental subiu para as mulheres que são mais fracas, 75 anos. E os homens que são mais fortes, 70. Por isso há mais viúva do que viúvo, porque ninguém aguenta a mulher muito tempo, então desencarna. É uma forma de preservar a vida. Então o que aconteceu? Eu estou com 87 e os neurônios ainda funcionando. E estou olhando meu primo Alzheimer para ver quando é que ele vai chegar. E eu lhe digo que não passe perto de mim. Mas então, nós hoje podemos ficar felizes, porque temos neurônios para a vida inteira, morrem diariamente 15 mil. Mas a maior descoberta da neurociência foi de que os homens possuímos mais bilhões de neurônios do que as mulheres. É um dado da ciência. Mas eu tenho um amigo que é psiquiatra e ele resolveu o problema. Ele sabe para quê, Edivaldo? Deus deu mais bilhões de neurônios ao homem para o homem poder entender as mulheres e não consegue. Apesar disso, não consegue. Mas muito bem. A segunda função da máquina é a função muito curiosa, emotiva. Há pessoas que são excessivamente emotivas. E há outros que não sentem emoção nenhuma. Eu tenho uma amiga que é a emoção em pessoa. Ela é espírita. E desencarnou o marido de uma outra amiga. Nós formávamos um trio. E a viúva telefonou-lhe: venha ao cemitério ajudar-me, porque as pessoas são perversas. Ela chega e pergunta: de que morreu? Aí eu tenho que contar. Quando eu acabo de contar, chega outro: coitado, de que morreu? Ninguém tem interesse, mas a gente pergunta, para maltratar quem fica na terra. E eu não aguento mais, você é espírita, vinha me ajudar. A minha amiga já começou a chorar. Pegou o carro chorando, chegou ao cemitério chorando, entrou na capela chorando, debruçou sobre o cadáver, chorou até cansar. Quando ela cansou, levantou a cabeça, olhou: ué, não conheço ninguém aqui. Aí olhou para o cadáver, não era. Ela saiu e notou que havia outras capelas. Cada capela tinha um nome. Aí ela achou o cadáver dela, entrou, veio a viúva, abraçou-a e perguntou: de fulana, você não chora? Não, já chorei o morto errado. É o máximo de emoção. Então nós temos que controlar as nossas emoções. E quando alguém diz: eu não sinto emoção nenhuma, não é nenhuma vantagem, é esquizofrenia. A terceira função da máquina é a função do instinto. Nós temos o instinto de conservação da vida e todos os outros instintos. Já notaram, dizemos, eu reagi por instinto. Reagir.
Porque o instinto não raciocina. Quando deveríamos dizer, eu agi graças ao instinto, porque já temos a razão. Mas predomina em a nossa natureza animal, questão 742 do Livro dos Espíritos, o lado material, em detrimento do lado espiritual. Então, os instintos predominam em nós. Eu sou do tempo em que havia uma postura, porque hoje todo mundo quase é colunável, quer dizer, sofre da coluna. Porque antes nós nos sentávamos em cadeiras duras, ângulos retos, e mantínhamos uma postura. Era deselegante encostar no espaldar. Agora não. Agora os móveis, os designers, são tão extraordinários que a gente fica todo torto quando se senta. E então é uma tragédia a coluna. Eu venho de um lar muito modesto. E sou o último filho, o 13º. Então eu ia herdando as roupas dos meus irmãos, os livros, o colchão. E quando eu pegava o colchão, do primeiro que tinha 30 anos na minha frente, era aquela coisinha de nada, de capim. Quando aí deitava, o pó subia e a gente dormia, intoxicado pelo pó do capim. Mas, infelizmente, chegou o momento do colchão de molas. Meu Deus, ter um colchão de molas. Mas os primeiros não eram grande coisa, e quebrava a mola, ficava um buraco, a gente dormia torto. Depois vieram os outros colchões de espuma, terríveis, e a gente ficou mais torto, até que foram criados colchões ortopédicos. Uma tábua e um pouquinho de espuma, que pode ser substituído por capim, para o gosto de quem quiser. Eu tenho amigos em Salvador que eram muito pobres. Ele era caminhoneiro, mas de repente enriqueceram. Porque o Brasil é assim, a pessoa deita pobre e acorda rico, honestamente. E mudaram-se para um bairro muito elegante e começaram a me convidar para ir jantar na casa deles. Porque na Bahia o hábito, quando se muda de uma casa para outra, é convidar os amigos, venha conhecer minha casa, é elegantérrimo. E é quando a gente chega, pergunta, quer conhecer a casa, quer sentar, quer tomar café, ou quer percorrer tudo? Eu sempre digo, os três, quero conhecer a casa, quero sentar, quero tomar café. E eles insistiam. A minha amiga fez um curso de etiqueta. E eu não tenho tempo, já não tinha na época. Por fim, insistiram tanto que eu cedi. Eu resolvi ir. Mas eu sei que jantar em casa de rico é uma tragédia. É aquela meia colher de sopa de comida francesa, o prato é uma bacia com aquela borra de volta e a comida. Uma garfada bem pensada, terminou tudo. Então eu jantei antes para poder ir para o jantar. E quando eu cheguei, havia porteiro. E eu cometi a primeira gafe. Cheguei e apertei a mão do porteiro. Ninguém aperta a mão de porteiro. Mas eu, com essa coisa de espiritismo, apertei a mão do porteiro. Ele era francês, ele ficou assim assustado. Digo, nada, somos todos irmãos e entramos. Começou o almoço. Uma tragédia. Veio o filé, que não era totalmente cortado, porque é chique, ele é cortado só até um pedaço. E o resto é o convidado quem corta. Veio um garçom, havia um maître, vê se não é falta de caridade, convidar um espírita, um garçom, um maître, um homem arranhando o violino, e a gente ali rindo para comer. Aí veio o garçom, mostrou a bandeja, em vez de pôr na mesa, ficou na mão. Eu peguei o talher com toda a educação, que eu também li um tratado de ética, e comecei a cortar. Mas faca de rico não corta nem manteiga. E eu fui forçando, o garçom abaixando, batemos a cabeça no outro. Ele saiu decepcionado, eu disse, não, muito obrigado. Por fim, eu sobrevivi ao almoço, ao jantar. Veio o maître e disse, passemos à sala do café. Na mansão do caminho, onde eu moro, coloca-se tudo à mesa, toca-se o clarim e os últimos serão os derradeiros. Agora tinha que tomar o café na sala. Eu levantei com toda a elegância. Quando estava na sala, meu amigo disse, Divaldo, experimente essa cadeira do papai.
Naquele tempo que aqui no Brasil se comprava tudo em Miami Beach. Agora é o contrário. Tudo que é americano compra tudo no Brasil na 25 de março. Mas antes era o contrário. Eu sentei-me na maldita cadeira. Era uma cadeira anatômica. Quando eu sentei, ela foi abaixando e os joelhos foram subindo. Os braços arriaram, os braços da cadeira me envolveram. E daí a pouco eu estava lá, aquele pacote lá dentro. Veio o garçom trazendo café. Eu sou cafeinômano, mas ele chegou perto de mim e ao invés de aproximar-se, ficou distante e perguntou: aceita café? O braço não ia por causa da cadeira. Eu então disse assim: muito obrigado, não tenho hábito. O garçom saiu e eu naquela coisa, respirando e afundando. De repente, a cadeira dava massagem. Começou a massagear as minhas costas e eu sinto cócegas. Quando deu primeiro, eu me interessei, fiquei assim. Aí meu amigo perguntou: Divaldo, o que é? Eu disse: pelo amor de Deus, salve-me do conforto desta cadeira. Ele arrancou-me. Eu me voltei para a cadeira e falei em latim: vá de retro, Satanás. Nunca mais. Quando eu chego no lugar que diz: quer sentar? Não, muito obrigado. Então, nós matamos a função do movimento, que é a quarta. A quinta função da máquina é a função sexual. Nós temos a função sexual orgânica e a psicológica. Se há qualquer diferença da função fisiológica da anatômica, nós temos um conflito. Então Freud dizia: na raiz de todo e qualquer complexo e conflito há um distúrbio sexual. Temos que equilibrar as nossas funções genésicas e organizá-las dentro dos nossos padrões psicológico-fisiológico. A sexta função da máquina é a função intelecto-espiritual, superior. Desenvolver a inteligência para entender Deus na sua obra, para amar a estesia, para compreender a razão e a função da vida, não somente para o desenvolvimento da conquista de valores terrenos, mas também transcendentais. E, por fim, a sétima função da máquina é a emocional superior. Orarmos e sermos banhados de lágrimas. Olharmos uma paisagem iridescente, deslumbrarmos-nos com a vida, uma leitura, um poema, enfim, aquilo que dá alma, essa empatia da imortalidade. Então nós estamos na terceira função da máquina e logo passaremos da consciência à quinta característica, a individualidade. Eu sou ser imortal, transitoriamente emboscado na matéria, viajando na direção da plenitude. Então a minha vida tem um sentido de paz, de conquistar o estado luminoso, esse estado de luz, esse estado de plenitude, que Jesus anunciava ao dizer: eu vos dou a minha paz vos dou, como somente eu a posso doar. Qual é a paz do mundo? É a ilusão política do desarmamento. Mas desarmar por fora não resolve. Nós temos que desarmar o indivíduo emocionalmente. Nós temos que matar no indivíduo o desejo que ele tem de matar, para desarmá-lo e ele entrar em paz. Então a paz é uma aquisição pessoal, intransferível. Cada um terá que a desenvolver através das suas 5 características, para ser harmônico consigo mesmo e irradiar essa beleza e harmonia que constituem a nossa vida e o significado psicológico.
Foi pensando em tudo isso, como disse Thelma Sarraf, que em setembro de 1998, depois de 50 anos na área da educação, de mais de 25 mil crianças que passaram pela Mansão do Caminho, nós resolvemos estender a nossa proposta de paz e, com a experiência posterior do Summit do ano 2000 em Nova York, levar as pessoas à proposta: seja você aquele que tem paz. Nenhum governo, nenhuma pessoa que nos ame pode dar-nos paz. Estabelecerá paradigmas, fará proposta, mas a paz é de aquisição pessoal. Na hora em que eu me torno pacífico, sem me dar conta, eu sou pacificador. Na hora em que eu estou com a consciência reta, a palavra do pensamento correto e as ações dignas, eu estou em paz. O mal dos maus não me faz mal. A perturbação de fora não me desequilibra, porque eu estou em paz interior. Então a nossa proposta é muito simples. É trazer o Cristo interno para fora. Fazer que Ele fale pela nossa boca, ande pelos nossos pés, atue pelas nossas mãos. Como fez Francisco de Assis, despiu-se para poder ser o exemplo da paz. Abandonou tudo para ser Ele próprio a paz. E foi pensando nisso que Joana de Ângeles lhe fez uma carta. Volta, Pai Francisco. Nesses dias tumultuosos em que o mundo está rico de violência, volta para cantar a tua doce balada de ternura. Mas poderemos fazer silêncio e ouvir a voz que vem da Úmbria, a suave e doce voz daquela gaivota de Deus, do trovador do Senhor, falando sobre a humildade, a mansuetude, para tornar-nos instrumento da sua vontade. Onde houver o ódio, nós semearmos o amor. Onde houver o conflito, nós estabelecermos a paz. Não sermos o instrumento da desunião, mas o instrumento da concórdia. Não ser parede, ser ponte. Ligar abismos, ao invés de impedir o avanço. Este é o movimento Você é a Paz. É claro que sabemos que se não instalará na terra de imediato, mas cada pessoa que se torne pacífica será uma pessoa feliz, será uma pessoa pacificadora, estará contribuindo para um só rebanho, porque respeitará o outro, a sua crença, a sua conduta, a sua forma de ser, e obrigará a si próprio a ser cada vez melhor. Allan Kardec, ao definir o espírita, para mim, é uma das mais notáveis definições. Ele não disse que o espírita era a pessoa perfeita. É todo aquele que se esforça para ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, lutando sempre contra as suas imperfeições. Então eu sou espírita, porque sim, sou melhor do que ontem, serei melhor amanhã, e não cessarei de lutar, até que possa ser um espelho que reflita a imagem da verdade, como diz Cáritas, na sua prece de Natal, através de Madame Crello, a prece de Cáritas. É necessário, então, que cada um de nós cultive a paz. Não se permita receber o presente dos maus. Quando alguém nos faz uma gentileza, nos dá algo, recebemos se queremos. Não sintonizar, não se identificar com esse radar da violência. Não se permitir que os maus controlem a nossa vida. Se alguém nos persegue,
cortemos o fio, não deixemos que ele continue perturbando-nos. Perdoemos, porque ele não sabe o que faz, está transtornado, é profundamente infeliz, tem inveja de nós. A inveja é um ácido cruel que nos corrói interiormente e é responsável por males incontáveis, que nós daremos uma denominação variada. Então o movimento Você é a Paz é tão simples como o ato de respirar, aspirar o oxigênio puro, reter e eliminar o gás carbônico dos pulmões, aspirar a paz, sendo o melhor amigo, melhor pai, melhor filho, melhor servidor, melhor patrão, melhor amigo, ser companheiro de quem não tem companheiro. Então, esta é a mensagem da paz, é a nossa proposta aqui na Comunhão Espírita de Brasília, há quase meio século, dedicada exclusivamente à paz. Eu vos deixo a minha paz e agradeço-vos que a leveis, que a multipliqueis e que sejais um instrumento de expansão, especialmente nestes dias tormentosos. Diminuamos a pressão do mal, acendamos luz onde tem treva, diminuamos a força da agressividade, falemos de resignação e coragem, de ternura e de amor, e então, em nossa pequenez, poderemos dizer: meu Deus, eu gostaria de ser uma via láctea de estrelas, para que as noites da terra fossem mais belas. Mas como não posso lograr, eu te quero rogar para ser um pirilampo na noite escura, iluminando a amargura de quem anda na escuridão. Eu desejaria ser uma chuva generosa, que tombando sobre a terra porosa, reverdecesse o chão. Mas se eu não conseguir, eu te quero pedir para ser um copo com água fria, para matar a sede e a agonia de alguém na desesperação. Senhor, eu gostaria de ser um jardim de flores, de todas as cores, para embelezar a terra. Mas na pobreza que minha alma encerra, se eu não puder ser um jardim, deixa-me ser uma rosa solitária, na frincha da rocha, colocando beleza no altar da natureza. Eu desejaria ser um trigal maduro, para de pão repletar a mesa da humanidade. Mas na minha pobreza, eu te quero rogar para ser um grão, que se multiplique no milhão, e atenda a fome do mundo com a dádiva do pão. Eu queria ser um pomar, para oferecer frutos à sociedade, ser uma montanha, para levar o herói às culminâncias, mas eu não vou conseguir. Então eu te quero pedir para ser uma pedra pavimentando o chão. Senhor, e se nada eu puder, deixa-me ficar à sombra de uma árvore, para quando alguém passar pelo meu caminho, ele diga, perguntando de mansinho: olá, aonde vais? E se ele inquirir: quem és tu? Eu lhe direi: sou teu irmão, dá-me tua mão. Sou teu amigo, irei contigo. E lado a lado eu cantarei: Senhor, eu desejaria ser poeta, orador, esteta, para cantar a magia, a beleza da tua grandeza, porém nada tenho, somente me falta a coragem de seguir que eu te peço, para adornar-me de vida e dizer-te obrigado, Senhor, porque eu nasci, obrigado porque creio em ti, pelo teu amor, obrigado, Senhor, pela sua atenção, muito obrigado, senhores.